Bom dia, sétimo ano. Hoje daremos início a um novo capítulo, né? Um novo grupo. Começaremos o grupo 5. E esse grupo ele tratará, pessoal, de uma matéria nova conhecida como equações do primeiro grau. Mas para a gente aprender as equações do primeiro grau, a gente vai passar por um caminho primeiro. E esse primeiro passo a gente vai falar sobre a linguagem algébrica. Então acompanhem comigo nos módulos 73 e 74, capítulo 6, agora no grupo 5, ok, pessoal? Bom, como começaremos a falar da linguagem algébrica, vamos entender o que significa isso, né? Olha esse exemplo aqui, pessoal. Eu tenho 4 mais um valor que está representado por uma estrela, que resulta em 7. Ah, Mariana, é muito fácil. Essa estrela, ela vale 3, né? Beleza, quando tem estrela, florzinha, coraçãozinho, maçã, tá tudo lindo, tudo perfeito. Esse valor desconhecido, pessoal, ele pode ser representado por uma letra. E uma letra que a gente vai começar a trabalhar bastante a partir de hoje, não por ser obrigatória, mas por ser mais usual na matemática, é a letra X. Eu poderia escrever essa expressão desta forma: 4 mais x é igual a 7. Eu estou querendo saber 4 mais quanto que dá 7. Então, a letra, pessoal, numa conta matemática, nada mais é do que um valor desconhecido para que a igualdade seja verdadeira. Então, nesta situação, a gente pode afirmar que x é igual a 3. Tranquilo, pessoal? Então, na linguagem algébrica, a gente utiliza letras para representar valores desconhecidos. Agora eu vou apresentar esse carinha aqui para vocês, pessoal. Ele tem um nome bem diferente. O nome dele inicial é Mohamed Musa Al-Khwarizmi. A gente lê desta forma, tá bom? E sabe como ele é conhecido, pessoal? Como o pai da álgebra. Lá nos anos de 1825, mais ou menos, pessoal, ele escreveu um texto sobre variáveis desconhecidas. E o que são essas variáveis desconhecidas? As letras que a gente inserimos em algumas expressões que agora passaremos a chamar de equações, ok? Então ele escreveu esse livro ele teve grande repercussão naquela época e o título desse livro, pessoal, era um nome árabe e se falava álgebra. E é daí que surgiu o termo álgebra. E é por isso que a gente estuda álgebra nos dias de hoje. Mariana, mas por que ele escreveu esse livro, aonde a gente utiliza letras no dia de hoje? A gente pode dizer, pessoal, que a matéria de álgebra, a linguagem algébrica, é uma linguagem universal. Eu não sei se alguém aqui na sala de aula toca algum instrumento, mas as partituras, pessoal, elas são representadas por letras. Então, a gente tem a álgebra na música, tá bom? Então, aqui, ó, vejam esta imagem, a gente tem aqui, ó, um exemplo de algumas partituras e é assim a linguagem na música, né? Na verdade, a partitura, ela é a linguagem algébrica. E você pode aprender, pessoal, em diferentes línguas da mesma forma, uma música. E é essa a magia da matemática, né? Que eu já até comentei com vocês, que qualquer que seja o lugar que a gente esteja, a matemática, ela é a mesma. A linguagem algébrica que nós estamos conhecendo agora, ela é a mesma. E ela está presente, pessoal, em várias situações, não só nas partituras da música, não só nas equações que aprenderemos a resolver, tá bom? Então, quem quiser depois na nossa aula ao vivo me dar um exemplo de aonde a gente utiliza mais a linguagem algébrica, a gente conversa um pouquinho sobre isso antes de começar a correção dos exercícios, tá bom? Bom, pessoal, vamos continuar aqui agora, né? Já falei um pouquinho, né, sobre a linguagem algébrica, mas agora vamos entender o termo álgebra elementar. A álgebra elementar na matemática, pessoal, ela está relacionada com o estudo de expressões, equações e fórmulas que fazem usos de incógnitas e variáveis. Expressão, pessoal, expressão numérica é quando a gente tem números, operações e uma igualdade.
A equação, a diferença entre equação e expressão é que na equação ela tem a letra também, além dos números e das igualdades. E as fórmulas a gente já aprendeu, pessoal. Uma fórmula que a gente pode usar como exemplo é o cálculo da área de uma figura plana. Base vezes altura não é a área do retângulo? A gente não utiliza letras para representar essa situação? Isso é uma fórmula, tá? A fórmula é quando a gente generaliza uma situação para qualquer que sejam os valores, ok? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Como eu falei para vocês, eu usei o exemplo da base vezes a altura, né? A gente pode representar por letras, então a área seria A vezes B. O nome que eu dou a essas letras agora, eu não vou ficar chamando de letra toda hora. A gente chama ela de variável, são as nossas variáveis. Justamente por variar, por eu poder ter qualquer valor, qualquer tamanho no meu retângulo, que eu utilizo a mesma formulinha. Então, as letras que eu represento a fórmula, eu chamo de variáveis. Então, são termos novos que é importante a gente prestar atenção, tá bom? Quando falar de variável, estamos nos referindo às letras, ok? Do mesmo jeito que a gente generaliza a área de uma figura plana, de um retângulo, de um triângulo, de um trapézio, a gente pode generalizar, pessoal, qualquer informação utilizando uma expressão algébrica. Um número inteiro qualquer, eu posso chamar ele de n, certo? Eu escolhi a letra n. E se eu quero o dobro desse número inteiro? 2 vezes n. E se eu quero o quadrado desse número inteiro? Seria n ao quadrado. O sucessor, pessoal, é quem vem depois. Pensa comigo, quem vem depois do 5 não é o 6? Eu aumentei uma unidade. Então, quem vem depois do n é o n mais 1. Eu vou aproveitar o gancho e pensa comigo, então, qual vai ser o antecessor de um número natural n? É quem vem antes. Quem vem antes, eu vou tirar uma unidade. Então, uma expressão algébrica que generalize o antecessor de um número natural seria n menos 1. Belezinha? E a metade de um número inteiro, pessoal? É n sobre 2. E a terça parte de um número inteiro? Seria n sobre 3. E o triplo de um número inteiro? Seria 3 vezes n, ok? Então, pessoal, é importante a gente saber generalizar situações através de expressões algébricas. E a gente vai fazer bastante isso com os exercícios, tá bom? Pessoal, na apostila de vocês, na página 75, para ser mais exata, vocês têm esse QR Code, ok? Que é o Explore Mais. Ele fala sobre a relação entre programas de computador e a álgebra. Então, aqui a gente tem álgebra e emojis usados em aplicativos de trocas de mensagem. A gente tem atalho, às vezes, no celular. Se eu quero mandar uma carinha sorrindo, eu posso clicar nos 2 pontinhos e no parênteses fechado, não é? Não vai aparecer a carinha, é um código, entendeu? Ou seja, pessoal, é uma linguagem diferente, uma linguagem algébrica que a gente utiliza para a gente obter os outros emojis. Então, é bem bacana vocês acessarem esse QR Code, porque eu acho que é de grande interesse de vocês, né? Mexer com tecnologia, é o que estamos vivendo, né, nos momentos atuais. Então, não deixem de acessar, tá bom? Lá na página 75. Bom, pessoal, vamos continuar aqui, então, falando um pouquinho da nossa álgebra, né? Como eu disse para vocês, a álgebra ela está presente em várias situações e a gente já trabalhou com álgebra? Sim, pessoal, já estudamos álgebra, né? Lembra que nas propriedades, né, tanto de adição quanto de multiplicação, a gente utilizava letras para representar as propriedades. É só a gente lembrar de uma delas, a propriedade comutativa da adição. Ela diz que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, se as parcelas são x mais y, generalizando, é o mesmo que y mais x. Então, desde sempre, a gente já vem utilizando letras para generalizar situações. Um outro exemplo que nós já trabalhamos é a propriedade
do produto de potências de mesma base. Conservamos a base e somamos os expoentes. E quando aprendemos esse conteúdo, a gente utilizou o quê? As letras para representar, né? Para generalizar. Letras estas que agora chamaremos de variáveis, ok? A gente pode ouvir o termo variável, a gente pode ouvir o termo incógnita. Pensa o que é incógnita? É algo desconhecido. Então, uma letra numa equação, a gente pode chamar, além de variável, de incógnita também, porque ela é um valor desconhecido. Então, vamos nos habituando a esses termos, ok, pessoal? Uma observação, pessoal, que é muito importante eu já falar agora para que vocês não assustem no decorrer dos exercícios. É muito comum, é natural e vocês vão criar o hábito de fazer isso, que quando a gente tem um número e uma letra junto, a gente às vezes omite o sinal da multiplicação. Então, o 5 vezes x, ele pode ser escrito apenas 5x. Então, já saibam disso, 5x juntinho significa que o 5 está multiplicando o x. Só para vocês entenderem, 5 vezes uma florzinha é igual a 15. Então, eu tenho que pensar que número que eu vou multiplicar por 5 para dar 15? Ah, a florzinha vale 3, né? Gente, isso é uma equação. Eu poderia ter dado essa equação assim, ó. 5x é igual a 15. Qual é o valor de x? Então, vamos se habituando que o 5 vezes x, muitas vezes, ele é omitido o sinal da multiplicação. Então, letra e número junto significa multiplicação. Beleza, pessoal? Bom, agora vamos praticar um pouquinho, né? Eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 98 e 99. São pouquinhos exercícios, tá bom? São dos exercícios 1 ao 4, ok? O 5 a gente não vai fazer. E façam com bastante atenção, tá bom? O primeiro exercício, vocês terão uma tabelinha igual nós tivemos agora há pouco aqui atrás, falando, né, da sentença e para a gente escrever uma expressão algébrica que corresponda à situação. Como se fosse assim, a soma de dois números naturais. Escolhe qualquer letra, certo? A mais B ou x mais y, porque no enunciado ele não pediu para escolher nenhuma letra, fica a critério de vocês, tá bom? No segundo exercício, está falando justamente da omissão da multiplicação entre as letras. Então, vocês vão ter na letra A. Quem quiser já ir acompanhando na página 98, que aí já começa a fazer. Na letra A do exercício 2 está assim, 3 vezes n. Só que a gente sabe que a multiplicação ela pode ser obtida. Então, vocês vão escrever na frente apenas 3n. Tá bom? Só isso para fazer no exercício 2. Tem também no exercício 3, pessoal, o inverso do que fizemos no exercício 1. Quando a gente generaliza uma situação e quando a gente tem uma situação generalizada para escrever a sentença. Por exemplo, uma situação generalizada, a ao quadrado. Como que eu posso generalizar isso? É o quadrado de um número. Esse número pode ser real, natural, inteiro, aí vai falar de acordo com cada exercício, tá bom? Então, por enquanto, pessoal, é bem teórico mesmo cada situação, façam com bastante atenção e empenho. E eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Como estamos entrando, né, no conceito de letras, vamos trabalhar um pouquinho com símbolos, tá bom? Dá um pause agora aí no vídeo de vocês e me falem qual é o valor do coração, do triângulo, das réguas e depois resolvam essa expressãozinha aqui. Eu quero ver quem acertou, tá bom? Na nossa aula ao vivo, o resultado correto dessa expressão. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouco. Bons estudos. Tchau, tchau.